contra o Rodrigo. Esse processo já está rolando já aí, ó, há 6 anos na justiça. Está um bom tempão, né? Se desenrolando, né? Aí se arrastando. E acabou tendo agora uma decisão. E eu vou contar que decisão foi essa da justiça. O que é que a Thelminha falou e o que o Rodrigo Branco, sim, ele também se pronunciou sobre esse caso. Teve mais gente também que se pronunciou. Calma que eu conto tudo para você aqui. Calma. Hoje tem também o Rincon. O Rincon também se pronunciou sobre aquela história dele estar com a Ana Castela. Lembra que eu falei aqui para vocês? Que o Jonathan Coelho, amigo dele, influencer também, contou que ele estava com a Ana Castela. E aí ele não gostou, o Rincon não gostou, a Ana Castela não gostou, a Ana Castela bloqueou o Jonathan nas redes sociais, o Rincon deixou de seguir o Rincon nas redes sociais e agora ele hablou contra o amigo, ou ex-amigo, né? Vamos descobrir hoje aqui, né? E o Jonathan também falou, viu? O Jonathan deu réplica, sei lá. Ele se manifestou também, mandou carta aberta para o Rincon e eu vou contar tudo aqui, tintim por tintim, para vocês hoje, agora. E também tem a Jojo Todinho, que falou pela primeira vez sobre a briga, o motivo pelo qual ela resolveu arregar, sim, desistir da briga com a Malévola. Lembra dessa briga que rolou faz pouco tempo, né? Essa discussão que começou nas stories do Instagram. E aí as duas ficaram de bate-boca. E aí a Juju Todinho chamou a Malévola para a briga, chamou para a mão, né? E aí ficou todo mundo esperando, todo mundo na expectativa, e no final das contas a Juju, na hora H, deu para trás. E ela conta o motivo pelo qual ela fez isso. E eu conto para vocês, é claro. Tá bom? Tá certo? Tudo isso e tem mais também. Tem muito mais aqui para vocês. Então, se segura aí na cadeira, ou no sofá, na cama, onde você estiver, e vem comigo, porque hoje, agora, tem fofoca. É hora de fofocar, galera. É hora de fofocar. Antes, deixa eu só pedir para vocês deixarem o like, tá bom? Que ajuda bastante, faz o canal ser recomendado para várias outras pessoas que ainda não conhecem a gente, né? Então, por favor, gente, não custa nada. Deixa o like, entendeu? Faz aquele like maroto, entendeu? Ajuda bastante e se inscreve no canal também, que também ajuda também bastante e faz você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai ser sempre lembrado de tudo e ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui, tá bom? Tá legal? Tá certo? E também você pode ser membro do clubinho do nosso Fofocar. Você pode ser membro desse clube que é muito bacana, muito legal, tem recompensas maravilhosas. Vocês ficam sabendo de fofocas exclusivas, fofocas que eu não conto aqui, fofocas que só eu sei. E eu estou contando lá no clubinho. Então, vai lá no clubinho, acessa apoia.se/vamos fofocar, vamos com U, tá bom? Vamos fofocar, tá? Ou orelo.cc/vamos fofocar também, tá bom, gente? Vocês ficam a partir de R$10, vocês já podem fazer parte do clubinho e ficam disponíveis lá vídeos exclusivos que só você que é membro, que é VIP do canal, vai ter acesso. Tá beleza? Tá legal? Tá bom? Então vamos decolar, gente? Vamos lá, porque o Fofocar tá no ar nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Vamos fofocar? Esposa de Léo Dias contra o presidente da CBF, o Samir Chaú, continua rendendo, galera.
É, na segunda-feira, o Léo Dias soltou aí, né, a bomba que ele estava prometendo depois, né? Ele tinha dito que só ia soltar depois de uma derrota do jogo do Brasil. Mas como o Brasil fez aquele vexame, né, no jogo de sábado, né, contra o Marrocos, né, deu aquela coisa horrorosa para a gente, né, de partida, ele resolveu soltar logo o que ele tinha na manga, a bomba que ele tinha na manga, que era o fato do presidente da CBF, o Sami Chaud, estar utilizando dinheiro que seria destinado para a CBF, né? Ele estava utilizando esse dinheiro para bem pessoal e gastando com viagens internacionais, para custear as viagens dele, gastando para se encontrar com mulheres, gastando para bancar mulheres nessas viagens, né? Vou colocando em hotéis de luxo, que a conta bate, sei lá, 50 mil, mais de 50 mil reais. Gente, uma loucura. Ele soltou essa, né? Expôs ele todo também, falou, mostrou vídeo dele, meio que, entre aspas, muitas aspas, assediando, né, as meninas do futebol feminino, dizendo que ia dar presentinhos para ela, e estavam questionando que presentes eram esses, que tipo de presente é esse, etc. Gente, assim, uma loucura. Ele foi todo exposto, um escândalo, né, muito louco, e agora as coisas continuam repercutindo lá entre a delegação do Brasil na Copa do Mundo. Segundo uma reportagem aqui feita pela Fábia Oliveira, não deu ruim para mim não, viu, gente? Os dirigentes lá da CBF estão do lado dele, estão apoiando ele nessa confusão toda, entendeu? Ele está disposto a continuar na presidência da CBF e também já disse que vai enfrentar essa crise com cabeça erguida, sem deixar a peteca cair. Ele nega todas as acusações que o Léo Dias fez, disse que esses gastos, né, que ele teria feito com mulheres, com hospedagem, as viagens, né, passagens, etc. Tudo, ele afirma que foi pago do bolso dele, né, com o dinheiro dele. E ele nega tudo isso, né? E segundo a Fábia, os dirigentes lá da CBF estão acreditando nele. O problema todo mesmo agora dele, né, parece que já que na CBF está tudo certo, né, o pessoal está acreditando nele, enfim. O problema agora todo parece ele ter que contornar aí a crise conjugal que se instaurou, né, com essa exposição que ele acabou tendo, né? Porque assim, o Sami, ele é casado, ele já tem mais de 20 anos de casamento. Então, ele teria traído a esposa dele com essas meninas, segundo o Léo Dias, tá, gente? Tudo aqui é tudo Léo Dias. Pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Ele tem dito para interlocutores que ele é alucinado pela esposa dele e vai fazer de tudo para poder manter o casamento. E está prometendo, gente, se vingar de quem expôs, ou seja, está prometendo se vingar do Léo Dias. E, gente, parece que essa história aí ainda vai ter muitos capítulos, né? Muita coisa, muita água deve rolar ainda. Gente, vocês viram o que aconteceu na casa do Regis Danese? O Regis Danese, aquele cantor, entra pra mim, na minha casa, entra na minha vida. Lembra dessa música? Que foi um fenômeno aí há uns anos atrás. Gente, a casa dele pegou fogo, teve um incêndio, foi coisa seríssima. Momentos de tensão, ele registrou tudo nos stories dele, né? E, assim, me chamou a atenção a forma, o jeito também, né?
né, numa situação dessa, não teria outra, teria outra, teria outra reação, né? Mas só que é plausível a reação de desespero que ele se encontrou ao ver tudo queimando lá no meio da casa dele. Olha só, gente. Aconteceu na segunda-feira em Minas. E aí quem deu a notícia foi o próprio Regis, né? Postando no Instagram tudo, né? Assim, em tempo real, ele descobrindo que a casa estava perto do fogo. O fogo começou em um dos quartos, o quarto do filho dele, né? E parece que não atingiu os demais cômodos, tá? Mas foi um grande susto, né? E também não deixou feridos também, que é o melhor, né? A melhor notícia que pode ter sido, né? Pode ter vindo dessa história toda. Um incêndio pode falar do registro. Ele apareceu abalado, né? No meio da fumaça. Gente, foi uma loucura total, né? Vocês vão ver as imagens. Ele mostrou os bombeiros chegando para poder apagar o fogo, né? Que foi facilmente controlado, graças a Deus, né? Inclusive ele falou que os bombeiros chegaram rápido, né? Do momento do pedido até a chegada dos bombeiros foi logo, foi rápido. Então, ainda bem que não teve maiores vítimas aí desse ocorrido, né, gente? Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo, você vai ver o desespero dele. Olha só como é que ele ficou ao ver que a casa toda queimando lá. Olha só. Nossa, cara, minha casa tá pegando fogo. Tá pegando fogo ali no quarto do meu filho. Acabou a energia. Já chamei o bombeiro aqui, tá tudo escuro. Não dá pra ficar. Não dá. Orem por nós. Orem por nós. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Mas Deus tá no controle, né? Deus é maravilhoso. Eu já sei por quê. Eu já sei por quê. Eu já sei por que isso está acontecendo. Deus me falou nessa madrugada. Deus me falou nessa madrugada. Me vem um bombeiro. Me vem um bombeiro. Me vem um bombeiro. Os bombeiros, aí. Tudo fumaçado. Mas Deus é bom. Graças a Deus não tinha ninguém lá, né? Olha lá. Tá bom, ninguém machucou, né? Não tinha ninguém. Esses caras são heróis, viu? Vieram rapidinho. Deus é bom, cara. Deus é bom. Apesar de não ter maiores vítimas, o produtor musical Josué Godoy, que estava na casa no momento do incêndio, né? Ele precisou de cuidados, né? E o Regis registrou também esses cuidados que o José Godoy recebeu numa ambulância do SAMU. Foi chamada para poder prestar esse socorro o produtor musical que estava na casa no momento. Deve ser por ter inalado, né? Muita fumaça e tudo. E aí acaba, né, ficando ruimzinho, mal, mas não foi nada demais. Depois de tudo já ter sido controlado, né, incêndio controlado, tudo, as chamas terem sido apagadas, o filho mais velho do Regis, né, veio à internet, né, às redes sociais, mostrar como ficou o estado da casa depois do fogo. Bastante emocionado, com lágrimas nos olhos, ele mostrou toda a destruição, né, que o fogo provocou e deu detalhes do incidente também. E falou também do prejuízo financeiro que eles vão ter depois de tudo isso aí que aconteceu. Olha só. A princípio atingiu só meu quarto mesmo e parece que queimou tudo. Pelo que me falaram aqui. Olha que interessante. Queimou praticamente tudo no meu quarto.
Que não queimou. Tem 2 bíblias aqui. A primeira bíblia que eu ganhei. E tem essa outra bíblia aqui também. Restante do quarto. Tudo queimado. Chegou a queimar até o outro quarto. Mas aqui não teve tantos danos igual no meu. O meu já era. Não sobrou nada, nada, nada. Fala, galera. Primeiramente passando aqui para agradecer todas as mensagens que eu tô recebendo de força, né, e tudo mais. Eu acho que vocês viram aí, meu quarto pegou fogo. Não sabemos a causa. Algum curto, alguma coisa. A gente fica chateado, a gente é ser humano, né? Ainda mais eu que sou uma pessoa muito... energia sempre lá em cima, né? Muito animado. Não vou chorar, não. A gente fica chateado, mas deixar isso me afetar não. Meu quarto queimou tudo, praticamente. Não deve sobrar nada do que tinha lá. Mas é só material, né? E coisa material a gente corre atrás. E é isso, agradecer a Deus por ninguém ter machucado, não ter afetado outros lugares da casa também. E vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Que isso não vai me abalar não vai me afetar não. Financeiro a gente corre atrás, Deus vai abençoar cada vez mais. Não vou conseguir responder todo mundo agora, tem muitas mensagens, mas eu agradeço de coração cada mensagem, depois eu vou ler, vou responder. A casa tá sem energia, não tem como, tô carregando o celular aqui no carro. Mas obrigado pelas mensagens, pelo carinho, pela força, né? Mandem energias boas, positivas, que a minha é incrível e vai continuar. Chateado é normal ficar, acho que todo ser humano não fica. Mas é isso, só agradecer mesmo vocês, agradecer a Deus por todo mundo estar bem, ninguém ter machucado, aos bombeiros que agiram super rápido aqui, né? E é isso. Bora que esse sorrisão aqui vai voltar em breve. Eita, mas tá quente. Nossa, não vai entrar não. Que coisa que foi tudo isso, né? Mas ainda bem que eles têm que comemorar é que ninguém ficou ferido, né? Ficou todo mundo bem, ninguém não teve nenhuma vítima. E agora correr atrás dos danos materiais, né? Reaver tudo isso que aconteceu. Gente, vocês lembram da briga da Jojo Todinho com a Malévola, né? Essa briga que movimentou as redes sociais aí, meses atrás, né? E foi o assunto, virou o assunto da semana, né, na época. E todo mundo só comentava disso, né? Foi uma loucura. Eu fico botando o pé debaixo da cabeça, debaixo, fico pisando no pé, né? Fico assim, de quatro, assim, né? Não fico de quatro assim, com a perna. Faço quatro com a perna. E aí depois eu fico querendo tirar, fico me agitando aqui assim. Aí depois eu fico vendo na edição e eu. Matrix. Gente, voltando aqui pra Jojo. A Jojo, gente, a Jojo se pronunciou sobre essa briga aí da Malévola agora. Pela primeira vez ela falou o motivo dela ter cancelado a briga. Porque ela estava discutindo no campo das ideias ali, né, nas redes sociais,
né? Uma alfinetando a outra, uma mandando shade para outra ali nas redes sociais. Só que aí chegou um momento que a JoJo se revoltou e falou que iria resolver a questão com a Malévola na porrada, na mão mesmo, na briga. E que tinha marcado para uma quarta-feira em Bangu, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, só que acabou no meio do negócio, todo mundo esperando, né, gente se mobilizando, caravanas correndo atrás, né, para poder assistir a briga de JoJo com Malévola. Malévola aceitou o desafio, foi para o Rio de Janeiro para brigar com a JoJo, né? Só que, o que aconteceu? A JoJo cancelou, a JoJo desistiu. Primeiro ela falou porque tinha exames, né? Exames, coisas para fazer. E agora ela está dizendo que ela desistiu para poder preservar a Malévola. Isso mesmo. Que disse que tinha uma covardia sendo arquitetada contra a rival dela, a Malévola. Isso ela falou na FM O Dia, no programa O Que Tá Rolando. Ela participou do programa. A Blow falou que o motivo pelo que da briga com a Malévola. Em entrevista lá, né, na FM O Dia, ela falou que não arregou, né, que não foi por receio de enfrentar a adversária, nem por medo, mas que teve que encerrar, né, a briga porque descobriu que estavam arquitetando uma ação contra a Malévola. E aí ela disse que fez muito irritado o vídeo, disse que gravou 30 vezes aquele vídeo, dizendo que não iria mais brigar com a Malévola, enfim. Que as pessoas começaram, né, o público começou a tomar partido, né, de uma e de outra, e aí começaram a demonstrar que iriam fazer de tudo para poder defendê-la, defender a JoJo. Ela disse que começou a receber mensagens de pessoas que iriam fazer, que estavam dispostas a fazer de tudo para poder defender a JoJo. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo dela falando sobre isso lá na FM O Dia. Vamos lá. E aí eu falei, tá bom. Muito contrariado, eu fiz aquele vídeo que eu gravei umas 30 vezes dizendo que estava sendo cancelado. Mas também teve um motivo também muito plausível para que isso não acontecesse, porque as pessoas começaram a se movimentar numa situação de querer me defender muito grande, e nisso aí chegou aos nossos ouvidos, né, pessoas contando que estavam armando para fazer uma covardia com ela lá. Eita, e a gente sabe como é que é Bangu. A gente é carioca e a gente sabe como é que são as coisas. Eu adoro Bangu, cara. Só tava piorando. E aí tem uma coisa chamada responsabilidade. Claro. Né? É o que eu falo. Começa com uma graça, vai perdendo a graça e vira uma desgraça. E a gente tem que ter muita responsabilidade, porque o brasileiro, ele toma as dores. A gente toma as dores do outro, mesmo o outro não pedindo, né? E aí as pessoas falam, ficou com medo, frouxa, não tem nada a ver com isso. Eu botei esse episódio como um verdadeiro livramento. Por quê? Porque o coração é terra que ninguém pisa. Talvez outras pessoas estariam ali não é a intenção de apoiar. E outras pessoas, com toda a certeza que a gente é carioca e a gente sabe, com a intenção de fazer maldade. E as crianças estavam fazendo cartolina, assim, ia ser um evento, hein? Tomou uma proporção absurda. Imagine a merda. Porque ia dar merda, a gente sabe. Foi grande. Ia dar uma merda muito grande. E não falou que estavam arquitetando pra Malévola, né? Não falou, não disse, né? Não disse o que era. Ficou falando, que ia acontecer, que ia fazer, que ia acontecer, e não falou. Iam fazer o quê? Iam deixar a Malévola? O pessoal tava querendo acabar com a raça da Malévola, com a JoJo, bater a Malévola, com a JoJo, era isso. O que foi que aconteceu com a JoJo, com o Jordana Gleiser? Não contou, não falou, não fofoca pela metade, mata a fofoqueira, né, dona JoJo? Poxa, e aí vocês
ficaram de que lado? Eu achei que ela regou. Eu achei que ela regou mesmo e tá com essa história agora. Pronto, falei. Eu achei que ela deu uma regada bonita aí na hora, ela ficou com medo mesmo de levar um pau no dedo, né? E aí resolveu desistir, né? E agora tá aí dizendo que ia acontecer coisas piores, não sei o que. Juju, acima de mim. Finalmente chegou ao fim o processo que a Thelma Assis, a Thelminha do BBB 20, que é a vencedora do BBB 20, né? Moveu contra o Rodrigo Branco. Um imbróglio na justiça já se arrasta aí há 6 anos e agora teve um ponto final e chegou a uma decisão que foi favorável para a Thelma. Ela venceu a ação, né, contra racismo que ela tá movendo e ela estava comemorando aí, né, a vitória dela e falou como ela está se sentindo agora, né, que chegou ao fim esse embate judicial, né, depois de tanto tempo, esse longo embate judicial, né, agora ela vai ter aí uma recompensa não, uma indenização no valor de R$40 mil que o Rodrigo Branco deve pagar a ela por causa das falas consideradas racistas, agora foi considerado, né, de fato, né, pela justiça aí brasileira. Para quem não lembra, o Rodrigo Branco estava participando de uma transmissão lá em Musitos de 2020, lá durante o BBB 20, para você ver quanto tempo já faz isso, né? E aí eles estavam falando sobre o Big Brother Brasil, né? E aí o pessoal não. Aí ele, né, que estava conversando com a menina na live, né? Ele falou absurdos, né, sobre o favoritismo que a Thelma estava ganhando, né, dizendo que torcer pela Thelma é racismo. Oi? Sim, disse que era uma atitude racista de quem torcia pela Thelma, porque a Thelma só era festejada, né, só tinha torcida, né, porque ela era uma negra coitada. Olha só, gente, que absurdo essa fala do Rodrigo Branco, né? Ele ainda meteu a Maju no meio também, falando que a Maju também não era boa jornalista, só estava na posição que está, porque ela era negra também, né? Meio que para dizer assim, meio que para colocar ali uma cota, uma coisa, aí colocava de qualquer jeito, sabe assim? Uma coisa assim, bem bizarra mesmo. Então, ele falou, né? E agora a Thelma, saindo do BBB, processou o Rodrigo e agora ela teve vitória aí neste processo. E o Rodrigo, ele também comentou da decisão judicial. Sim, ele também se pronunciou sobre essa decisão aí da justiça. Olha só, aqui do Lucas Pazin. O Lucas Pazin, ele procurou o Rodrigo, né, para poder comentar sobre essa derrota dele, né, na justiça aí contra a Thelma. E ele reconhece que inclusive, ele foi julgado à revelia, porque ele não apresentou defesa em momento nenhum do processo, né? Então, a revelia é quando só uma parte, né, daquela ação, né, que está sendo movida ali, né, só uma parte se manifesta. Então, a outra não fala nada, não faz nada, não conseguiram encontrar ele para intimar, né, e fazer todos os proclames
normais, todo o protocolo, né, que é utilizado nesses processos, nessas questões, né? E aí o Rodrigo, ele não se pronunciou, não se manifestou, e aí ele acabou sendo julgado à revelia. E ele falou aqui que ele concorda e que não vai entrar com recurso, né? Não vai recorrer da decisão aí da justiça. Viu, gente? Olha só o que ele disse. Errei naquele episódio e me arrependi muito desde então. Aceito e respeito a decisão da justiça. Então tá vendo aí já dizendo que não vai recorrer, né? Não vou recorrer integralmente o que foi determinado. Entendo que isso também faz parte do processo de assumir responsabilidade e seguir em frente. Olha só, ele falou mais ainda. Falou mais e se desculpou com a Thelma e pediu desculpas para a Thelma pelo erro. Há alguns anos atrás, entrei em contato para reconhecer que minha fala foi racista, pedi perdão pelo dano causado e assumir a responsabilidade pelos meus atos. Naquela mensagem, deixei claro que lamentava profundamente o ocorrido e que aquele havia sido o maior erro da minha vida pessoal e profissional. Esse sentimento permanece o mesmo de hoje, garantiu aí o Rodrigo. E disse também que fez uma reflexão, né? E hoje ele vê o erro como aprendizado. Olha só, me aproximei de lideranças e pessoas que se dedicam às vidas ao combate ao racismo e à promoção da inclusão. Parte dessa jornada compartilhei nas minhas redes sociais, mas a maior parte aconteceu longe dos holofotes. Eu acredito que mudanças verdadeiras precisam ser vividas antes de serem exibidas. Procurei ouvir mais do que falar e ampliar a minha compreensão sobre temas que exigem sensibilidade, respeito e consciência. Esse processo me trouxe amadurecimento e uma nova perspectiva sobre muitas questões. Acredito que um erro não define integralmente uma pessoa nem toda sua trajetória, mas pode se tornar um marco importante de transformação. As lições que esse episódio me trouxe continuam fazendo parte da pessoa que busco ser. Sigo em frente com serenidade, responsabilidade e principalmente respeito. Aí, fecha aspas, finalizando a fala do Rodrigo Branco sobre a decisão da justiça. Bom, espero que ele tenha realmente aprendido, né, a lição e não fale, não caia mais nesse tipo de absurdo, né? Tem muita gente que não acredita nele, né? Que acha ele escuteiro, né? Diz que o pessoal só... desculpa, gente, bati aqui. Diz que o pessoal só fica com ele, está do lado dele, por causa das viagens que ele costuma promover, né? Para Orlando, para Disney, aquela coisa toda. Enfim. E aí, gente, deixa eu só deixar registrado aqui uma fala da Thelma, né? O que a Thelma falou. Ela disse o seguinte, abre aspas aqui para a Thelma. Eu precisava que a justiça reconhecesse o fato e ela foi feita. Foram 6 anos lutando praticamente sozinha, uma injúria covarde, já que eu estava confinada na época do ocorrido e não pude me defender. Se o condenado honrar com o pagamento, que ele já disse que vai honrar, né? Disse que não vai fazer o que foi acordado lá na justiça, né? A verba será destinada a uma instituição de combate ao racismo, disse aí a Thelminha. Tá bom? Fechando aspas aí da Thelminha, só para deixar registrado aqui a fala da Thelminha. E não foi só ele e os envolvidos aí, né? Não foi só a Thelminha e o Rodrigo Branco que se pronunciaram, não, gente. Luana Piovani, sim, ela que é viciada em comentar, viciada em opinar, né? Luana Piovani
se pronunciou também sobre esse caso. E, gente, ela descascou com o Rodrigo, tá? Ela acabou com ele. Ela usou o Instagram, usou os stories do Instagram para poder fazer a reclamação dela. E ela atacou não só ele, mas também os amigos dele, porque ele tem vários amigos famosos, né? Anitta, Ludmilla. Tem uma galera, um povo que Ana Castela já viu também com ele. Gente, tem um pessoal assim, um povão aí, a Jade com. Eu lembro que ela até promoveu uma discussão para a Disney lá no BBB, né? Eu não sei se ela chegou a cumprir, mas ela tinha prometido aos colegas de confinamento na época. Eu ver isso. E a Luana falou o seguinte: eu queria saber como essa gente toda famosa não se envergonha de trabalhar ou ser amiga dessa desgraça racista. Gente, ela escalou de uma forma, né, muito doida. Aí meter a Anitta no meio, já colocando a Anitta na parede. A dona Anitta sabe disso? Questionou a dona Luana Piovani, aí, viciada em comentar. Então, gente, ele se pronunciou sobre aquelas declarações que o Jonathan Coelho, o outro influencer, amigo dele até então, né, falou aí sobre o status de relacionamento dele aí com a Ana Castela, né? Ele revelou que eles dois estariam juntos, a Ana Castela e o César Rincon, né? Inclusive, esse Jonathan Coelho é ex da Ana Castela. Eu falei aqui para vocês, eu falei sobre esse caso aqui para vocês na segunda-feira, vocês lembram, né? Que o Rincon, ele foi exposto, ele junto com a Ana Castela, né? Pelo Jonathan, que eu achei super sem noção a atitude do Jonathan, né? Mas parece que eles são assim, a amizade deles parece que era assim, né? Era baseada nesse tipo de brincadeirinha, entre aspas, né? O Rincon acabou soltando, né, que o Jonathan acabou soltando que o César Rincon, ele estava com a Ana Castela, né? Agora eles estão tendo um caso. E, de fato, eles estão muito próximos, né? Eles viajaram juntos, eles tiram fotos juntos, eles participam de eventos juntos. Então, tudo isso acaba, né, causando um burburinho, né, na internet sobre os dois. Estava já especulando sobre isso, né? Aí veio o Jonathan e jogou a pá de cal, né, contando, revelando que os dois estavam juntos aí a partir de agora, né? Só que aí eles não gostaram, né? Nem o César nem a Ana Castela gostou dessa exposição. Ele deixou de seguir o Jonathan, o César deixou de seguir o Jonathan e a Ana Castela bloqueou o Jonathan, tá bom? E aí agora o Rincon, né, foi para as redes sociais para se pronunciar sobre esse caso, né? Ele não poupou palavras, soltou os cachorros em cima do Jonathan, sem citar nomes, né? Ele falou que não ia citar nomes, mas a pessoa em que era destinada, interessada aquela mensagem, né, iria receber, iria saber que era o Jonathan, todo mundo sabe, né? E aí ele falou o seguinte, o Rincon: vamos começar. Aquelas amizades filhas da puta, a gente sabe que só serve para sugar e nunca são boas em nada. Que só sugam e tentam foder nossa vida, sumam cada vez mais. Amém. Amém. Eu fico falando para pensar. O mundo é cheio de filha da puta, né? Você pega, vamos falar sobre amizade, né? A carapuça vai servir muito bem para muita gente.
Você conhece uma pessoa que está na merda, toda fodida, com os outros querendo acabar com ela, entendeu? Toda errada, toda fodida. Você, sem conhecer o filho da puta, chega e fala o quê? Irmão, vem cá, eu vou te ajudar. Sem te conhecer, e vai lá e ajuda o cara, entende? Então, ele está dizendo que ele ajudou o Jonathan, né? Que o Jonathan precisou. Segura essa fala aí da ajuda dele, que o Jonathan se pronunciou e falou sobre isso. No final, o filho da puta só estava querendo te sugar a todo momento. Entendeu? Então, para que essas amizades de lixo, nossa, os sinais aparecem o tempo todo. O trouxa é que não percebe, né? De vez em quando, todo mundo é trouxa. Bora bater pressão. E uma coisa nesta vida é muito séria. Você é bom uma vez, é bom duas vezes. Se for bom duas vezes, vira bombom. Aí vai chegar alguém te comer. E o negócio está aí, né? A pessoa está fodida. E você tem que parar de prestar atenção no motivo de ela estar naquela situação. Continua, ele continua. Maldita hora que Deus coloca na gente é esse coração bom de olhar para determinado cenário e falar: vou mudar isso, vou ajudar esse tipo de pessoa, para no final descobrir que era só mais uma pessoa trambiqueira. Gente, ele acabou com o Jonathan. Perdão pelo termo. Além de não ser fácil, ainda é difícil. Bora botar pressão e que se for do resto. Estamos. Disse aí o Rincon, né, sobre o Jonathan. Então, ele descascou, né? Acabou com o Jonathan. E aí, o Jonathan, ele não ficou quieto, né? O Jonathan, ele também se pronunciou sobre essa fala do Rincon. O vídeo dele é um vídeo muito grande. Eu ia colocar aqui o vídeo, mas só que ele é muito grande, ele tem 8 minutos. E aí eu achei muito grande. Então aí eu vou dar uma resumida aqui, entendeu? Para vocês. O Jonathan começou o vídeo dizendo que aquele vídeo não era para atacar ninguém. E nem dizer que nem A nem B está certo, né? Nem para mostrar que estava certo. Se era ele ou se era algo. Ele falou também que o vídeo seria para propor uma reflexão, né? Reflexões no plural. E deu uma alfinetadinha já logo no Rincon, dizendo que ele fez o vídeo para engajar. Sim, porque o fato do Rincon não citar nomes, não falar quem é, né? Não se portar diretamente para o Jonathan, né? E o Jonathan achou que isso foi para engajar, para o pessoal ficar querendo saber quem é, não sei o quê. Ele já jogou dando essa chapuletada aí no Rincon, né? E disse também que ele escreveu um texto, né? Queria enviar esse texto para o Rincon lá no privado, mas achou melhor falar tudo publicamente. E ainda publicou lá no perfil, viu? No status, no feed, né? Não foi no stories, não, para depois apaga. Foi no feed mesmo, lá, deixou lá registrado, né, a fala dele para o Rincon, né? E disse ainda que para fazer isso estaria com um de 70 na mente. Eu não entendi esse termo. O que seria de 70, gente? Alguém sabe? Alguém explica? Bota aí no comentário dizendo aí o que acha que significa esse termo de 70 na mente. O que é isso? O texto, né, ele falou que o que mais encabulou ele, usou essa palavra, encabulou, né, foi o fato do Rincon dizer, né, que ele era amigo falso, né, falar que ele sugava ele, né, que só queria sugar, entre outras coisas, que ele se sentiu ofendido, né? Ele até fala em outros momentos do vídeo isso também, que o Rincon não teria direito de falar isso,
e que era difícil lidar com o Rincon, né? Porque o Rincon, ele era uma pessoa que as pessoas em volta dele sempre tem que estar pisando em ovos, né? Até em coisas pequenas que acontecem, o Rincon meio que surta, se explode, segundo o Jonathan, né? Explode, surta e acaba fazendo humilhação, xingamento, gritos, enfim. São coisas que o Rincon faz, né? E depois ele reconhece que errou e vai lá e pede desculpa. E que isso foi difícil para ele no início da amizade, porque, né, ter que lidar com uma pessoa desse tipo, né, falando coisas absurdas para ele, e ele tendo que remediar ali, né, se dobrar, né, para poder não descontentar o amigo, né, foi uma coisa muito difícil para ele aí no começo da amizade deles. Falou também que o Rincon tem atitudes desaprováveis, né, brincadeiras sem noção, e as pessoas acabam aplaudindo, né, as pessoas que estão em volta dele acabam aplaudindo para poder não decepcioná-lo, né, não decepcionar o Rincon. Aí citou também um caso de uma live que eles fizeram na Twitch, que aí ele tinha uma namorada, né? E essa namorada ficou sabendo, por meio do Rincon, nessa live, que ele estava olhando os peitos de outra pessoa ali no evento que eles estavam. E aí, segundo ele, seria mentira, mas o Rincon fez isso para poder constranger ele, né? E aí, a tal da ex dele, né? Foi exposta e disse que as pessoas foram pro direct da menina chamar de corno, de coisas assim. E, enfim, ele contou essa história. E também, falar nessa menina também, teve também a história de que quando terminaram o relacionamento, o Rincon foi lá dizer publicamente que o Jonathan foi corno, né? E aí acabou causando hate na pobre da menina também, que foi atacada pelos fãs aí do Jonathan, né? Por acharem que ela teria corneado ele. Aí ele cita Ana Castela, disse que pediu ajuda para o Rincon na época que eles tinham terminado, para pedir para reatar, né? Ajudar ele a reatar com a Ana Castela. Só que parece que a Ana Castela não gostou de algumas brincadeiras que o Rincon fez, né, naquela época. E o Rincon não aceitou e gerou briga entre os dois. Aí falou até que há um tempo atrás teve alguma coisa bem parecida que aconteceu, que está acontecendo agora, bem parecida, e com a Ana Castela no meio envolvida ali, né? E inclusive a Ana Castela deixou de seguir os dois dessa confusão. Que ele resolveu pedir desculpa. Ele não fala que história é essa, né? Aí fica no campo das ideias. Ele disse que teve que pedir desculpas por uma coisa que ele não fez para poder abafar, né, a história, né? E ele ficou como errado da história e ele preferiu ficar como errado da história para poder abafar a crise, né? Mas no caso a culpa não teria sido dele. E no final ele babou o Rincon todo, né? Disse que era muito grato por tudo que o Rincon fez com ele, porque o Rincon falou que ele tinha ajudado a pessoa, que a pessoa estava fodida, né? Estava na merda, e ele ajudou. E o Jonathan contou que o Rincon deu emprego para ele no momento que ele precisava, né? Ele estava quase precisando, o Rincon foi lá e deu nunca pediu dinheiro ao Rincon, mas pediu emprego. E ele deu trabalho para ele. E finalizou dizendo que o Rincon é uma pessoa boa, que ele era um cara muito coração e que se ele precisasse, se o Rincon precisasse dele, ele estaria ali a
postos para poder ajudar. E que não guardou mágoa também, ele falou que não guardou mágoa. Foi isso aí, basicamente isso que ele falou. Agora, se for verdade isso que o Jonathan falou, né, sobre o Rincon, e o Rincon também, e também uma parte das coisas que o Rincon falou, né, mas se for verdade mesmo, né, eu tenho que falar que a amizade é merda desses dois, né? Fala sério, amizade merda. Essa amizade desses dois aí, que de um não querer falar pro outro, não poder falar, ficar comendo sapo, para poder se manter amizade, para poder ter briga. Se você tem um amigo e você não pode falar tudo para esse amigo, não pode falar real, né, para esse amigo, porque ele vai explodir, ele vai surtar, né? Isso não é amizade, gente. Isso é sei lá o quê. Dá para entender esses dois. O que vocês acham aí dessa amizade aí desses dois, dessa história aí, hein? Estão do lado de alguém, estão do lado de algum dos dois? Me conta aí nos comentários. Então é isso, meu povo. Por hoje é só. Essas foram as notícias do dia. Quero saber agora de vocês que ficaram até aqui, até agora comigo, né? E o que vocês acharam dessas fofocas, hein? O que esse povo apronta, né, gente? O povo apronta, né? E a gente gosta, a gente adora, a gente curte de montão. Então, aí nos comentários o que vocês acharam sobre as fofocas de hoje, tá bom? A opinião de vocês sobre tudo isso que a gente comentou aqui, tá? E não esquece de deixar seu like se você não deu. Se você está até agora aqui não deu like, poxa, chateado com você. Ou não, brincadeira. Mas deixa o like, é sério, vai, ajuda bastante e faz o nosso canal ser recomendado para mais pessoas. Né? Tudo bem? Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho, porque aí toda vez que eu postar vídeo aqui, vocês vão ser avisados. Tá bom? Tá certo? E a gente vai fazendo essa comunidade crescer cada vez mais e desbravar essa internet de meu Deus aí. Eita, Gente, olha só, quero pedir também para vocês fazerem parte do meu clubinho. Eu tenho um clubinho, ninguém quer fazer parte do meu clubinho, gente. Eu já tô triste, sabia? Tô triste. São R$10. Nada mais do que R$10. A partir de R$10, você já pode fazer parte do clubinho e tem uma série de regalias. São vídeos exclusivos com fofocas que eu não conto aqui para vocês, mas eu conto lá. Ou seja, só a nata vai ter acesso, entendeu? Só quem é VIP do canal vai poder curtir tudo que a gente tem preparado para vocês. Entrem lá, tá? Por enquanto, só tem um vídeo de eu contando as tretas que eu tive com famosos. São tretas babado. E eu tenho certeza que vocês vão curtir, que vocês vão adorar. Então vai lá na Aurelo e no Apoia-se, apoia.se/vamos fofocar ou orelo.cc/vamos fofocar, tá bom? E lá você pode começar a fazer parte do nosso clubinho e ser bem feliz. Eita, que delícia, gente. Tá certo, galera? Ó, eu fico por aqui. Um beijo e tchau! Até amanhã, gente!